Meus queridos, hoje nós estamos começando uma nova série de reflexões. E nessas 4 quintas-feiras nós vamos estar trabalhando na consolidação daquilo que Deus colocou no nosso coração para o ano de amar. Na verdade, o ano de amar, ele vai nos impulsionar a direcionar o nosso amor para 4 direções. A primeira direção é amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda direção é amar a si mesmo. Mas em que sentido amar a si mesmo? Amar a si mesmo no sentido de olhar para dentro de si e cuidar um pouco melhor da nossa vida. Porque é impossível, queridos, a gente amar os outros, amar a Deus se a gente não se ama. Então todo o processo de amor precisa começar também em nós. Eu preciso me amar na minha área emocional, eu preciso me amar na minha área sentimental, eu preciso me amar na minha área interior. Então são momentos em que nós vamos olhar para dentro de nós e vamos estar trabalhando isso na nossa vida. Amar o nosso próximo no sentido de relacionamentos saudáveis dentro da igreja e amar o mundo. Amar aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo Jesus. Então nessas 4 quintas-feiras do mês de janeiro nós vamos estar consolidando a visão desse ano profético de amar que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa igreja. Então hoje nós vamos começar do final. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo e amar o mundo. Então hoje nós vamos começar falando sobre amar o mundo, amar a comunidade, amar aqueles que ainda não tiveram uma experiência transformadora com o Cristo Jesus. Então meu tema com você hoje é o seguinte: o desafio de amar cumprindo a missão. Jesus, ele disse uma palavra muito interessante no Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, Jesus disse assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Vamos todos ler juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Meus amados, muitas pessoas no mundo não fazem muito mais do que somente existir. Na verdade, essas pessoas não entenderam que o grande doador as criou para uma missão específica neste mundo. Quando a gente pensa, queridos, para o que nós fomos criados, a gente precisa ter na nossa mente que Deus, ele nos criou, ele criou você com um propósito maior. E esse propósito maior ultrapassa a sua existência, subsistência e os seus negócios pessoais nessa vida. Você está aqui exatamente para completar aquilo que Jesus, ele iniciou aqui na terra. Você está aqui para completar a obra de redenção da humanidade, iniciada por Cristo Jesus, quando ele decidiu deixar a sua glória e vir a este mundo, se tornar homem, morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Em essência, seu maior investimento aqui na terra é amar as pessoas que Deus ama. É literalmente se importar com aqueles que o grande doador se importa. Assim sendo, cumprir a sua missão aqui é parte essencial do que representa amar aqueles que estão distantes do reino de Deus. Todos nós que estamos aqui somos seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, nós temos uma missão de amor para cumprir. Como seguidores de Jesus, nós estamos aqui exatamente para continuar aquilo que Jesus começou. E nesse desafio de amar, Jesus nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. A missão, queridos, de Jesus é tão importante que Ele a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 livros diferentes da Bíblia.
Por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele ordenou, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. No Evangelho de Marcos, ele disse o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. No Evangelho de Lucas, ele afirmou àqueles discípulos no caminho de Emaús o seguinte: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras, e lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seriam pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. No Evangelho de João, ele disse o seguinte: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Em Atos dos Apóstolos está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, depois de observar essas declarações de Jesus, é interessante também dizer que o próprio Jesus Cristo, ele entendeu nitidamente a missão de amar que tinha nesse mundo. E como é que a gente pode comprovar isso? A gente pode comprovar isso ao observar aquilo que o próprio Jesus, ele afirmou nas Escrituras. Olha aí, em Lucas capítulo 19, verso 10, Jesus disse o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus, de forma clara, de forma nítida, ele sabia qual era a missão dele na terra. O texto bíblico diz para nós que Jesus sabia que a missão dele era buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Lá em João capítulo 18, verso 37, o próprio Jesus disse: foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Lá em João capítulo 12, verso 46, Jesus disse: eu vim como uma luz para brilhar neste mundo escuro, para que todos que ponham sua confiança em mim não fiquem mais na escuridão. Em Lucas 4, 43 diz: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Se nós queremos ser semelhante a Jesus, se nós queremos viver um cristianismo de amor à semelhança de Cristo, não podemos deixar de cumprir a nossa missão, a semelhança também de Jesus. Na verdade, queridos, assim como Jesus, ele tinha nitidamente na sua mente a sua missão de vida, todos nós também precisamos. A nossa missão de amar precisa estar muito nítida na nossa consciência, na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Nós precisamos, queridos, ter isso dentro do nosso coração. Por isso, diante dessas verdades que eu disse até aqui para você, entenda o seguinte: não permita que a grande comissão de amar se transforme em uma grande omissão na sua vida. Jesus não te chamou para ser omisso. Jesus, ele nos chamou e nos comissionou para um grande trabalho, para uma grande obra, para uma grande missão, que é a missão de amar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem Cristo Jesus. E isso, querido, não pode de maneira nenhuma se tornar uma omissão na nossa vida neste ano de 2016. Nesse ano de 2016, nós somos desafiados por Deus para abraçar a grande comissão, o grande chamado, o grande mandamento e colocarmos isso em prática na nossa vida. Na verdade, Deus, ele quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliar este ser humano com ele.
Por isso Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia com a missão de amar aqueles que são alvo também do seu amor. Por isso que nós somos os mensageiros do amor de Deus e de seu plano redentor para o mundo todo. A Bíblia, queridos, nos diz uma coisa muito interessante. A Bíblia diz assim: fomos enviados para falar em nome de Cristo. A nossa missão é essa. Deus nos chamou para falar em nome de Cristo Jesus. Deus nos chamou para compartilhar o amor dele com as outras pessoas. Dessa forma, a Bíblia nos apresenta várias razões pelas quais abraçar o desafio de amar, cumprindo a nossa missão, é algo tão importante. Por que é tão importante, pastor? Eu cumprir a minha missão de amar. A Bíblia nos apresenta várias lições aqui nessa noite para aqueles que desejam de fato abraçar isso. Em primeiro lugar, quem abraça o desafio de amar cumprindo a missão, entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é sua responsabilidade. A grande pergunta é: você se sente responsável por pregar o evangelho do reino de Deus? Você tem essa consciência de que a responsabilidade de pregar o evangelho às outras pessoas vai além daqueles que foram chamados para pastorear, vai além daqueles que foram chamados para ir para o campo missionário? Nós não podemos, queridos, de maneira alguma perder a sensibilidade e o entendimento de que todos nós que estamos aqui, todos nós que fomos alcançados pela graça de Jesus, nós somos um missionário aonde quer que Deus nos envie. Você é um missionário de Deus na sua rua. Você é um missionário de Deus no seu trabalho. Você é um missionário de Deus na sua escola, na sua faculdade. Você é um missionário de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. Você é um missionário de Deus por onde quer que Deus, Ele te leve. É por isso, queridos, que nós precisamos abraçar esse chamado com muito amor e dedicação no nosso coração, mas acima de tudo também com um senso de responsabilidade. Porque se nós falharmos em cumprir aquilo que fomos chamados por Deus para fazer, nós seremos cobrados por isso. O profeta Ezequiel tem uma palavra profunda de Deus. E talvez você tenha sido negligente na missão de amar. E amar principalmente aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Jesus. O texto bíblico aqui diz: Deus falando para Ezequiel, se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar a este homem, para que pare de fazer o que é mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Queridos, quando eu leio esse verso da Bíblia, esse verso traz temor ao meu coração. Esse verso, ele desperta o meu interior e me faz lembrar que eu tenho uma responsabilidade muito grande perante aqueles que ainda não tiveram o encontro com Cristo Jesus. Todas as pessoas são individualmente responsáveis perante Deus, mas nós temos uma responsabilidade especial de advertir aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo sobre as consequências de rejeitarem a salvação que Deus oferece.
E nessa missão, queridos, nós não podemos falhar, porque se falharmos, Deus nos considerará responsável pelo que acontecerá a essas pessoas. Esse fato não deve causar medo em nós, mas sim deve nos motivar a começar a compartilhar a nossa fé, a compartilhar o nosso Cristo, a compartilhar o nosso testemunho de vida com outras pessoas, evitando assim que nos tornemos pessoas insensíveis ou desinteressadas na salvação daqueles que estão perdidos e indo para o inferno. O apóstolo Paulo, meus amados, se sentia responsável por pregar esse evangelho do reino de Deus quando ele disse o seguinte: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Queridos, isso aqui é palavra de gente que se sente responsável. Isso aqui é palavra de gente que sabe exatamente a missão que tem. Que todos nós, nesse ano de amar, tenhamos a consciência do ai de mim, com relação principalmente à pregação das boas novas do reino de Deus, porque o ai de mim me torna responsável por pregar o evangelho do reino de Deus a todas as pessoas e em todos os lugares que Deus me levar. Entenda uma coisa, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei onde você trabalha, eu não sei o que você faz na sua empresa, eu não sei que tipo de faculdade você cursa, mas entenda uma coisa: se você é professor, na verdade, a sua profissão é um disfarce apenas daquilo que de fato você é. Se você é professor, essa profissão é o seu disfarce, porque na verdade você é um missionário. Esse é o campo missionário que Deus lhe deu para você testemunhar sobre o reino de Deus. Este é o campo missionário que Deus te deu para que você faça com que o céu invada a terra. É neste lugar que Deus te usa. Talvez você seja uma cozinheira, uma empregada doméstica, talvez há pessoas aqui que trabalham em banco. Todo tipo de profissão é apenas um disfarce de tudo aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida naquele lugar. Então você precisa se sentir responsável por pregar essa mensagem de amor às pessoas que estão perdidas. Mas também, queridos, eu aprendo aqui que quem abraça o desafio de amar cumprindo a missão, entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é um privilégio. Embora seja também uma responsabilidade, amar as pessoas que Deus nos deu para amar, é também uma incrível honra ser usado por Deus como porta-voz da sua mensagem de amor. Você precisa se sentir honrado em compartilhar as boas notícias com aqueles que estão perdidos. A Bíblia diz o seguinte: e Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele, se reconciliem com ele. E essa é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Em nossa missão de amar, nós somos desafiados a caminhar lado a lado com Deus. Nossa missão de amar, ela envolve para nós dois grandes privilégios. O primeiro privilégio que nós temos é trabalhar com Deus. É Deus que é o patrão, é o Deus que dirige, é o Deus que conduz a nossa vida, é o Deus que nos guia na direção daquilo que a gente tem que fazer. E um outro privilégio é ser representante do amor de Deus nesse mundo. Então, na verdade, esse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui fala que nós somos parceiros de Deus na construção do seu reino aqui na terra. E como cristão, nosso papel mudou, não temos mais a responsabilidade de buscar os nossos próprios interesses. Nossa tarefa agora é representar os interesses de Jesus na terra. Então essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade aqui na terra não é se preocupar com os nossos interesses,
A nossa responsabilidade e também privilégio é exatamente ser representante de Jesus aqui nesse mundo. E o maior interesse de Jesus é ver pessoas se rendendo ao seu amor. Então, ao amar pessoas, estamos tendo o privilégio de continuar aquilo que Jesus começou. Ao levar o amor de Jesus às pessoas, estamos sendo a representação do amor do céu na terra. As pessoas, queridos, só vão ter a consciência do céu quando eu e você abraçarmos a nossa missão de vida com responsabilidade e também com senso de privilégio. Eu estou falando para um grupo de pessoas aqui que no ano de 2016 não levou ninguém para o céu, não compartilhou da graça de Jesus com ninguém. E já estamos no 6º dia de um novo ano, do ano de amar. E até agora não abriu a sua boca para compartilhar do amor de Jesus. Você já compartilhou de tanta coisa ruim, você já compartilhou de tanta lixeira, você já compartilhou de coisas que não edificam, mas pessoas que não são crentes, que andam com você, que estão indo para o inferno, nunca ouviram sair da sua boca que Jesus as ama. Quantas pessoas você levou para o céu ano passado? De forma individual. Quantas pessoas a sua vida foi um instrumento para levar essas pessoas à conversão em Cristo Jesus? Queridos, isso precisa nos preocupar, porque se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos abraçar e entender que compartilhar as boas novas do reino de Deus é um privilégio enorme que Deus nos concedeu. Privilégio esse que anjos não têm, privilégio esse que foi concedido a homens e mulheres que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Isso deve ser um motivo para nós de alegria no nosso coração. Então, como representantes do amor de Jesus aqui na terra, devemos espalhar esse amor nos hospitais, nos funerais, nas faculdades que cursamos, nos momentos de lazer que temos, nas conversas com os nossos vizinhos sem igreja, em qualquer lugar que a gente estiver. Apesar, queridos, de não sermos da cultura desse mundo, estamos nela para influenciá-la com a cultura do céu. O nosso principal papel na cultura da terra é atuarmos como embaixadores do Rei Jesus aqui nesse lugar. Diante desse fato, representá-lo em amor se torna um privilégio para cada um de nós. Alguém disse uma frase muito interessante que fala o seguinte: quanto mais você falar do amor de Jesus aos outros, mais você os influenciará. Então não perca a oportunidade e o privilégio de compartilhar Jesus com as outras pessoas. Eu também, queridos, aprendo com a Bíblia que quem abraça o desafio de amar cumprindo a missão, entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Pastor, qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem, queridos, é a mensagem de Pedro. A mensagem de Pedro perante o Sinédrio precisa ser a nossa mensagem perante o mundo, perante a nossa comunidade, perante o lugar que Deus nos colocou como missionários dele. E que mensagem é essa? É essa aí, ó. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Segundo uma estimativa antiga, o nosso bairro, ele tem aproximadamente 250 mil habitantes. E um bairro de 250 mil habitantes significa dizer que tem muita gente nesse bairro e nessa cidade que precisa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus. Quantas pessoas aqui que estão aqui nessa noite que tem um membro da família que ainda não tem Jesus? Levanta a sua mão. Olha só.
Meu Deus do céu, umzinho só que eu estou falando, a gente tem mais. Então, queridos, há muita gente neste lugar para ser ganha para Jesus. Há muita gente nessa cidade para ser alcançada. Há muita gente perto de você que precisa ser alcançada pelo amor de Jesus. No entanto, a não ser que você anuncie o evangelho a essas pessoas, não haverá esperança de salvação para nenhuma delas. A não ser que você e eu nos levantemos como instrumento de Deus, essas pessoas não terão um encontro com Cristo. Porque olha só, como dizem as Escrituras, o apóstolo Paulo falando, aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Mas como irão pedir se não creem nele? Aí ele continua, e como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Jardim Catarina, São Gonçalo, realmente é um bairro já evangelizado. Todo mundo aqui já conhece Jesus. Todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Talvez seja por isso que a gente esteja tão acomodado na nossa fé. Mas, queridos, não desista, insista, persista, não deixe de falar. A Bíblia diz que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos perder a oportunidade. Por mais saturada que seja Jardim Catarina e São Gonçalo com a mensagem do Evangelho, se Deus nos colocou aqui, é aqui que nós vamos evangelizar. Começando pelo Jardim Catarina, porque nós amamos o nosso bairro e amamos também a nossa cidade. A realidade dessas pessoas só vão mudar quando nós abrimos a nossa boca e compartilharmos de Jesus. Também, queridos, a Bíblia nos ensina que quem abraça o desafio de amar cumprindo a missão, entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é cumprir a vontade de Deus em salvar todas as pessoas. Se tem alguém que deseja salvar as pessoas, esse alguém é Deus. O desejo de Deus é muito mais forte do que o meu e do que o seu desejo. É por isso, queridos, que neste ano de amar, nós precisamos orar para que Deus coloque no nosso coração um amor semelhante ao amor dele pelas pessoas perdidas. Porque só assim o nosso coração vai incendiar, só assim o nosso coração vai ficar apaixonado por ver vidas se rendendo a Cristo Jesus. Deus, Ele quer salvar todas as pessoas nesse lugar, mas isso não significa que todas serão salvas, porque a Bíblia deixa claro que muitos rejeitarão a Cristo Jesus. No entanto, o que sabemos é que Ele deseja salvar muitas pessoas. Sendo assim, nunca concorde que alguém esteja excluído da graça de Deus, ou além do alcance dessa graça maravilhosa que é a salvação. A Bíblia apresenta para nós aqui o desejo de Deus, ao afirmar que Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. A Bíblia diz também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, Ele não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Meus amados, não podemos perder mais tempo. Nesse ano de amar, nós precisamos colocar em prática a nossa missão de vida. A gente precisa aproveitar o ano de amar para cumprir em amor os propósitos e os planos de Deus. Aproveite esse tempo para que Deus possa usar a sua vida. Aproveite desse tempo que Deus ainda está dando a este povo para que você evangelize a eles. Não perca essa oportunidade, não deixe esse momento precioso passar desapercebido na sua vida. Tem muita gente aqui nessa igreja apaixonada por ganhar gente para Jesus.
Tem outras que não têm tanta paixão assim. Para aqueles que são apaixonados, a nossa oração é que Deus aumente esse amor, essa paixão no coração. E para aqueles que não têm paixão, a nossa oração é para que Deus coloque paixão no coração. Em último lugar, queridos, quem abraça o desafio de amar, cumprindo a missão, entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus acelera a volta de Jesus. Quantos querem que Jesus volte logo? Pouquíssima gente aqui. Aqueles que desejam que Jesus volte logo são aqueles que estão com o seu coração totalmente ligado aos céus. E aqueles que não desejam que Jesus volte logo, ou ainda não tiveram uma experiência com Jesus, ou o seu coração está totalmente inclinado para as coisas aqui da terra. Mas quando nós compartilhamos as boas novas do reino de Deus, nós aceleramos a volta de Jesus. O calendário de Deus para a história da humanidade depende de nós completarmos em amor a missão que Jesus Cristo deu para cada um de nós. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. O próprio Jesus disse: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. E então, depois dessas coisas, depois da mensagem do reino ser anunciada no mundo inteiro como testemunho, depois disso tudo, Jesus garante que ele vai voltar. Jesus garante aqui que será o fim de todas as coisas. Jesus disse que antes da sua volta, as boas notícias a respeito do reino de Deus seriam pregadas em todo o mundo. Então, queridos, evangelizar é a missão de amor de cada discípulo de Jesus. Cada discípulo de Jesus foi separado, foi salvo, foi alcançado exatamente para cumprir essa missão de vida. Que nesse ano de amar, cada um de nós acelere a volta de Jesus, amando aqueles que ainda não foram alcançados por esse imenso amor que nos alcançou. No verso que lemos, Jesus falou sobre o fim dos tempos, para mostrar aos seus discípulos a urgência de pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Hoje você ouviu uma mensagem com vários textos bíblicos, que deixa mais que comprovado para nós que nós temos uma missão de vida para cumprir. Sabendo disso, qual vai ser a minha e a sua resposta? Nós já fomos alcançados por esse amor. Nós já fomos alcançados por essa graça. Pastor Rick Warren disse uma coisa muito interessante. Ele disse que se nós soubéssemos a cura do câncer, e se nós tivesse um vizinho com câncer, e se nós soubéssemos a cura para o câncer, e não levasse a este vizinho a solução para o seu problema, nós seríamos criminosos. O pecado é uma doença muito mais cruel do que o câncer. O câncer na vida de um crente, como eu vou fazer um sepultamento amanhã, só pode atingir o corpo físico daquela mulher, porque a alma dela estava guardada em Cristo Jesus. A única coisa apenas que o câncer pode fazer é destruir o nosso físico,
mas a nossa alma e o nosso espírito ele não consegue tocar. Mas o pecado, além de destruir o nosso corpo físico, ele destrói também a nossa alma. E se nós temos o remédio para esse câncer chamado pecado, e esse remédio é Jesus, e a gente não compartilhar com as pessoas, nós estamos sendo verdadeiros criminosos. Sabendo isso, qual vai ser a minha resposta? A minha e a sua resposta precisa ser a resposta que o apóstolo Paulo deu. O apóstolo Paulo disse o seguinte: o importante é que eu complete a minha missão, aleluias, e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Que essa seja a minha e a sua oração nessa noite. Quem abraça o desafio de amar cumprindo a missão, entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é sua responsabilidade. Entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é um privilégio. Entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus é cumprir a vontade de Deus em salvar todas as pessoas. Entende que compartilhar as boas novas do reino de Deus acelera a volta de Jesus. Fique de pé e nós vamos declarar uma canção agora que diz que Ele me ama. E esse amor com que Ele me amou é o amor que Ele deseja que a gente também compartilhe com outras pessoas. Vamos cantar essa canção agora e vamos adorar ao Senhor. Deus me ama.